as dificuldades do empreendedorismo. Você que já abriu uma empresa, que já teve uma empresa ou que quer ter uma empresa, já percebeu o quanto de coisa que acontece entre o início da empresa e até essa empresa fazer sucesso? E mais, você já ouviu falar em um canal que chama-se Além do CNPJ? Eu não. Nunca ouviu falar, Ivan? Eu não, mas eu quero saber de todos os detalhes hoje aqui, porque é tão famoso e não tinha batido em mim até hoje que eu falei assim, hoje eu vou tirar todas as dúvidas possíveis e imagináveis. Não, então assim, já pause, você que tá aí, antes de começar, confia na gente, já se inscreve no canal, já dá um joinha, já vamos começar com o pé direito, Ivan. É isso. Porque hoje esse episódio promete. Promete. Eu sou o Ivan Moré. E eu sou o Yuri Abreu. Juntos nós fazemos o Suplementa aí, meu amigo. Apresenta o nosso convidado aí, que é seu amigo de longa data, que você já foi no podcast dele. Já fui no podcast dele e hoje ele veio aqui fazer o reembolso, Ivan. Mas faz parte desse mercado de podcast, né, meu? Aí, É isso. Hoje se paga, amanhã se cobra. Exatamente. De uma forma natural, gostosa, né? Claro. Hoje a gente tá com o Felipe Cassola aqui, que além de ser um empreendedor, foi o fundador também do Além do CNPJ, que é uma página que transformou um pouco a internet quando a gente pensa na parte de empreendedorismo. Eu, particularmente, Ivan, cara, eu só vou seguir uma página de empreendedorismo se o cara, o dono daquela página, o cara empreender também. O cara saber o que tá fazendo, o cara colocar em prática. Cara, não vou escutar alguém que, tipo, né? Você fala assim, tem que ter o walk the talk. Não adianta, senão é muito blá blá blá, muito mimimi. E, tipo, cara, e aí? Beleza, você tá me ensinando a fazer gestão, você tá querendo me ensinar a como tocar uma empresa, mas e aí atua? Como que você faz? E hoje a gente trouxe um cara aqui que consegue aliar a teoria com a prática e tem autoridade suficiente para falar sobre esse assunto na internet. Seja bem-vindo. Tamo junto, meu brother. Obrigado pelo convite. Beleza, Prazer estar Felipe? aqui. Porra, um privilégio estar trocando uma ideia com vocês. Pô, Ivan Moré aqui na minha frente, bicho. Como que pode, né? Assisti o cara e o cara agora estamos gravando junto. Então, pô, um prazerzaço mesmo. Prazer. E vamos trocar ideia de empreendedorismo que vai ser massa. Me conta como é que começou a ideia dessa página. O que é mais? Eu tenho muitas dúvidas, tá? Sim, Eu de boa, tava vamos. conversando com o Yuri, que eu sempre adotei um modelo de fazer perguntas para as pessoas que eu preciso ser verdadeiro. Então, às vezes, quando você chega aqui e eu não entendo muito do que você faz, eu vou te fazer algumas perguntas que podem ser óbvias, mas eu acho que muito da nossa audiência também vai ter o mesmo tipo de curiosidade. Manda bala. Tá? O que veio primeiro? O Além do CNPJ ou a sua história no empreendedorismo? Cara, na verdade, eu sempre tive vontade de empreender. Cara, eu tive uma família simples, mas nunca passei necessidade. Mas era uma pauta em casa a falta de grana. Como uma família tradicional brasileira, né? Então, cara, eu assistia, por exemplo, um filme de luta, que a criança fica toda empolgada querendo se matricular numa escola de luta. Só que eu, ao sair inspirado daquele filme, falava assim, cara, eu preciso achar alguma forma de ganhar dinheiro. Isso de moleque. Então já era meio que um chamado para montar alguma coisa, fazer a minha vida acontecer. Eu simplesmente não sabia, eu não chamava isso de empreendedorismo, nunca. Vontade de ganhar dinheiro. Eu tinha vontade de ganhar dinheiro. Então, um dia eu pedi pra minha mãe me inscrever num curso de biscuit, que é aquelas massinhas que ficam duras e faz imã de geladeira. Fazia imã de geladeira, vendia para minhas tias. Aí, quando eu tinha 14 anos, eu comprei uma caixa de som no cartão da minha mãe parcelado e comecei a fazer festinha, né, de DJ. Cara, eu fiquei dos 14 aos 19 anos fazendo festa. Fechei, inclusive, parcerias com subprefeituras e tudo mais, fazendo festa da região. Da cidade. Então, cara, só que ali não era empreendedorismo. Eu tava me virando, sabe? Tipo, sempre foi assim, me virando. Aí eu tinha vontade de abrir um Burger King. Eu falava, não, um dia eu vou comprar um Burger King. O sonho era abrir um Burger King. Roubaram minha ideia. Cara, você acredita que eu morava em Santo André. Eu passava numa avenida, Avenida Dom Pedro II. Uhum. E tinha um McDonald's, cara, que era uma porcaria o atendimento 24 horas. E do outro lado da rua tinha um terreno baldio que eu falava, aqui que vai ser meu Burger King. Cara, agora, faz uns 4, 5 anos eu passei lá. Tinha um Burger King. Abriu o Burger King. Não, eles começou a fechar, começaram uma obra. Eu falei, puta, perdi o espaço do meu Burger King. E abriu o Burger King. Nossa, cara. Aí, Roubaram minha ideia. Você vaticinou. Cara. Você vatinou. Vaticinei, cara. Roubaram minha ideia. Eu falei, não acredito, cara, que abriram o Burger King aqui. E eu de moleque, tipo, 14, 15 anos, falava, aqui vai ser um Burger King. Enfim, coisas da vida. E aí, quando eu resolvi empreender, quando eu comecei a
Quando eu cheguei na vida adulta, eu falei, cara, eu preciso de grana, eu não tenho grana para abrir um negócio, vou seguir carreira. E aí estudei comércio exterior e rapidinho, no ramo de vendas, comecei a ganhar um dinheiro. E quando eu juntei meus primeiros 100 pau, que eu ganhava muito bem... Vendas é top demais, Vendas né, é cara? top. Você Vendas, consegue- vendas é um negócio, cara, que assim, é muito democrático, né? Porque você comprou por 50, vendeu por 80, pum, dinheiro no bolso. É Exato. muito simples, né? Eu vejo essas Perfeito. histórias, cara. Eu sou um fã de Você é um vendas. cara de venda, né, eu sou- mano? Não, o bicho é Começou vendedor. ali, né, mano? É um Não, e preconceito, isso. porque o pessoal acha que é ruim ser vendedor, né, É o que cara? me- Não é a é melhor ruim, coisa do mundo, né? É o bom que me pra caramba. colocou no empreendedorismo, porque quando eu comecei a vender, eu com 20, 21 anos, eu tava ganhando 15 pau por mês, cara, Aí, ó. CLT. Porque, cara, eu era sangue no olho, eu trabalhava... Eu já empreendia, só que dentro da empresa dos outros, eu trabalhava das 6 da manhã às 10 da E noite. vendia e botava o Porque dinheiro eu no bolso. arregaçava de vender. E eu sabia que o que eu fizesse ia dar grana, comecei a ganhar bem. E meu pai, naquela época, falou, filho, não precisa... eu ganhava mais que ele. Só que ele falou assim, ele via que eu tinha consciência da grana, ele falou, não preciso de dinheiro aqui dentro. Se você começar a despirocar, Aí você vai ter que ajudar, mas do jeito que você está fazendo, não põe grana aqui, eu toco. Isso é importante também ter uma Legal. família e uma Deu um condição. apoio, um suporte ali, né? Você começou a já aplicar esse dinheirinho. E aí eu comecei a guardar. Quando eu fiz 100 conto, eu falei, tá na hora de empreender. Agora. Aí eu tava ganhando bem. E aí quando eu falei pro meu pai que eu ia... Aí eu resolvi... Aí eu falei, o que eu vou fazer? E comecei a procurar outras formas. Comecei a pensar em vários tipos de negócio. Quase entrei numa empresa de papel toalha. Eu ia comprar a máquina. Ia quebrar, porque olhando pra trás fazia maior sentido, mas agora você olha e fala, meu, ia ser tiro na água fácil. Bom, comentei com algumas pessoas, alguns amigos e um primo meu que tinha uma empresa com vidro, que trabalhava com vidro, falou assim, cara, mas você vai largar com o exterior, você tá ganhando bem, tal. Eu falei, vou largar. Ele falou, cara, você não quer me ajudar? Tô precisando de ajuda, a empresa tá crescendo, vem pra cá. E aí eu fui lá, coloquei os 100 conto e a gente... Na vidraçaria dele. Cara, na verdade, era uma empresa já, só que, pra você ter ideia, a garagem que cabia 2 carros era a fábrica, que tinha 2 pessoas que não eram registradas. A esposa dele, que na verdade é ela que é minha prima, era uma do financeiro. A minha tia era a vendedora. Aquela empresa E familiar. a empresa daquele jeito. funcionava na sala da casa deles, com os brinquedos da filha. Que legal. Era isso. Raiz. E aí eu falei, cara, vou entrar. Total. Vou entrar. E entrei. Você deu Cara, 100 pau na mão dele. Dei 100 conto, coloquei na empresa e assim, olhando para trás, jamais faria isso de novo, mas eu olho que o empreendedorismo também, ele precisa um pouco de inconsequência. Sim. Ousadia. De certa forma, porque assim, com a cabeça que você tem hoje, você não ia fazer o que você fez. Mas essa maturidade, essa... Só veio porque você fez, velho. Você tá entendendo? Tipo, olhando para trás, eu falo, cara, que louco. Eu fui louco, mas se eu não tivesse feito essa loucura, Não tinha eu aprendido. eu não tinha começado. E aí, cara, pra você ter ideia, o due diligence que normalmente se faz, né? Quando você vai entrar numa empresa, você tem que avaliar qual é o custo, o que eles têm de problema, será que eles têm passivo trabalhista, qual é a dívida? Eu não fiz nada disso. Resumindo, quando eu entrei com os meus 100 mil, nós descobrimos 80 mil de imposto atrasado. Já começou bem, já. Você já vê? O cara não pagava, Não pagava. a guia da DAS. E aí, cara, começou... Não pagava, velho. Começou com os BO já. Eu falei, nossa, meu dinheiro foi embora. Aí a gente foi parcelando. Eu falei, já tô aqui, vamos trabalhar. E fomos embora. Então, cara, a minha vida de empreendedorismo começou há 12 anos atrás, nessa empresa. Eu lembro como se fosse ontem, quando a gente bateu o nosso primeiro 100 mil de faturamento no mês. Nós descemos lá no Pão de Açúcar, compramos champanhe, estouramos champanhe lá. Não tinha taça, a gente estourou no copo de plástico. Que era, cara, olhando para trás, dá um baita de orgulho dessas Conquistas, vitórias, né? assim. Eu lembro que a gente tomou a sala dele porque a empresa começou a crescer, e aí depois nós tomamos o quarto da filha, e aí nós precisamos tirar ele da casa, permanecemos na casa, enfim, foi esse processo. Sem nada de preparação, Ivan, sem nada. O Yuri sabe bem o que é isso, cara. Começar sem nenhuma preparação. Você não sabe o que você está fazendo, você não sabe o que é sobre lei trabalhista, você não sabe nada. Você só vai. Você só vai. É no futebol chutar a bola pra frente e correr atrás dela, bicho. Porque ela tá lá na frente, você vai perder a bola. E foi esse o processo. E aí, cara, então eu tô 12 anos empreendendo. Há 4 anos eu tenho além do CNPJ. Então eu era um empreendedor, que já passei por várias provações, já quase quebrei 612 vezes nessa trajetória toda. E aí eu comecei a seguir uma página chamada Além da Facu, que depois o dono da página se mostrou, porque na época ele nem aparecia, que era o Álvaro Chocair, o dono da Link, né, da Escola de Empreendedorismo, da Faculdade de Empreendedorismo. E aí, antes de, inclusive, ele lançar a Link, ele lançou um dia do empreendedorismo no Além da Facu. Ele estava completando 100 mil seguidores na época, porque eu lembro que ele completou 100 mil seguidores no dia que a gente estava lá.
E aí ele fez esse dia do empreendedorismo, encheu uma sala lá na Link, que não tinha sido fundada ainda. E eu fui um dos caras que fui pra lá. E, cara, foi um baita. O Álvaro é um gênio. A gente tava conversando, Ele é inclusive, nos incrível. bastidores. O cara é um gênio. Um cara que eu admiro demais. E nesse dia, como tinham muitas pessoas lá que já empreendiam e outras que tinham vontade de empreender, mas também é um dos problemas de muita gente hoje, né? Como o empreendedorismo está, de certa forma, romantizado, Total. romantizado Hoje em dia tá demais, velho. e todo mundo acha que é fácil, cara, é uma das coisas mais difíceis do Não, mundo. no meu porque ramo, quando a gente fala em venda online, então, meu Deus louco. do céu, velho. O cara acha que vai ficar em casa, que vai... Que ele vai ficar milionário do dia pra noite, que é Ai, Deus fácil, do não céu. pensa na logística, Exato. né? E sabe por quê? Porque e não é nós empreendedores falando, não, o que a gente faz é difícil, nós somos diferentes. É porque, na verdade, o empreendedorismo, ele é muitas vezes menosprezado pelo fato de parecer que é uma coisa só. Empreendedorismo. Mas, na verdade, empreendedorismo é um universo Sim. que quando você entra, Puxa. tem financeiro, Tem que aprender fiscal, liderança, a parte técnica de fato da Operacional. coisa, marketing, operacional, logística. Tudo. Então, cara, é como se fosse assim, o empreendedorismo é como se fosse medicina. É. Só que dentro da medicina tem trocentos e 50 Só que a diferença é que você subespecialidades. tem que saber pelo menos um pouco de cada, Um senão pouco de não cada, funciona. senão você não consegue entender o todo. E aí, a gente deu esse passo, Não, voltando na parte do Álvaro, eu estava nessa sala, e como tinha pessoas que estavam querendo empreender, mas já tinham a ideia, já tinha até o nome da empresa, mas não colocava a coisa em prática, o Álvaro fez um exercício muito bom, que ele falou o seguinte, cara, agora, vocês vão criar a página de vocês no Instagram, a página da empresa de vocês Você no nunca Instagram. tinha pensado em fazer isso até então? Cara, na verdade, eu já tinha a empresa, eu já estava há Mas 8 a anos... página em si, não? Não, eu estava há 8 anos empreendendo já, então as minhas páginas... Eu já tinha um setor de marketing dentro dos meus negócios, então minhas empresas já tinham Instagram e tal. E aí, por exemplo, o André, que é um dos caras que estava lá, por exemplo, estou inventando o nome, ele tinha vontade de abrir uma empresa. Abre aí, cria a página no Instagram, começa a tua empresa agora no Instagram. Entendi. E aí ele começou a fazer esse exercício. E aí eu fiquei parado, cara, porque na minha concepção ele estava estimulando as pessoas a trazerem a ideia do negócio para a realidade. Mas você já tinha um E eu já negócio. fiquei parado. E aí ele me viu parado e falou: você não vai criar? Eu falei: porque eu já tenho empresa, tal. Aí ele fez assim: ele falou assim, que se a gente for bater um papo aqui, a gente ficaria 3 horas trocando ideia, sem ver o tempo passar. Eu falei: cara, negócios. Ele falou: então cria aí o Além dos Negócios. Porque ele era o Além da Facu. Ele falou: cria o Além dos Negócios. E nesse dia saiu o Além das Skills, o Além do Cine, que a menina gostava de cinema, e eu fui tentar criar o Além dos Negócios, só que já tinha. Aí eu tentei Além do CNPJ. E foi. E foi assim que, bicho, começou. Assim, cara, eu fiz o Além do CNPJ, aí tinha que fazer 3 posts no exercício, eu fiz 3 posts, e o Álvaro, com 100 mil seguidores, me compartilhou. Já no começou story. bem, já. E aí, cara, veio o quê? 100 seguidores, assim, ó, pum. Que animal. Legal. E aí, cara, no dia seguinte, aí fui embora pra casa, no dia seguinte fiz outro post. No dia seguinte fiz outro post. E hoje, cara, tá aí com 242 mil seguidores, cara. Então foi assim, aconteceu. Até os 10 mil seguidores, putz, olha essa, aqui você é jornalista, é ligeiro, mas eu, cara, eu sou tímido. Até os 10 mil seguidores, ninguém sabia quem eu era também. Não mostrava a cara. Não mostrava a cara. E aí as caixinhas de pergunta pararam de ser sobre empreendedorismo e quem é você? Pô, afinal, quem é você? Eu desisti do Além do CNPJ. Porque na minha cabeça, colocar minha cara na internet ia ser um problema. Assim. Eu já Eu pensei cheguei a isso. desistir, porque, cara, acontece isso. Sabe que quando eu fui no seu podcast, eu não tinha cara na internet. É mesmo? Não tinha. E como tá sendo, cara? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Não, assim. Você tá curtindo, né? Tô curtindo, e o que eu tô curtindo não é só o fato de aparecer na internet, é o fato de internamente, na nossa equipe, a gente ver resultado vindo Disso aí. disso. É, legal. Isso que é o mais legal. Cara, porque aparecer pra aparecer não é isso, né? Você sabe que a coisa mais louca. Eu consegui mexer no ponteiro da minha própria empresa. Mas eu sei, lá atrás, quando eu saí em 2019 da TV, eu fui fazer o caminho inverso. Eu fui querer ficar um pouquinho de back, porque tudo que você estava falando, eu não tinha noção. Pensa assim, eu fui um cara que cresceu dentro de uma rádio e que sabia fazer conteúdo. Então assim, não sei gerenciar absolutamente nada, não sabia nada. O que eu sabia era colocar minha cara e gerar conteúdo.
No rádio, depois na TV e É depois louco, eu saí. porque normalmente é o que todo mundo tem dificuldade. Eu sabia fazer isso. Eu era atacante, eu sabia fazer gol. Eu não sabia onde estava a camisa, eu não sabia onde pegava a chuteira. Eu não sabia que treino tinha que treinar fisicamente. Eu tinha treino físico, mas, cara, se me perguntar que era jogar no gol, eu não sabia. Não sabia. Eu sabia marcar gol. E aí, quando eu pego, por exemplo, o perfil do Yuri, lá em 2019, quando eu saí, eu notei uma provocação. Lá em 2019, diz tempo, porque eu fui fazer um treinamento lá e fiz uma imersão no Vale do Silício. Os caras falaram assim, é o grande momento para você que é um cara de comunicação, ajudar uma galera que é dona de negócio e que não percebeu o valor ainda de se mostrar para o mercado, ajudar esses caras a chegar Fazer no um mercado. cross, né? Fazer um cross. E eu comecei a trabalhar Surreal. nesse sentido. Dar palco para os caras no meu podcast. Por exemplo, se eu tivesse conhecido o Yuri lá atrás, o Yuri já teria desenvolvido o branding dele. Mas também não sei se seria o momento, se você estaria aberto Sim. a isso. Mas é importante. Quem me incentivou a fazer isso foi o Alfredo, que a gente tava até conversando antes. Caramba. Foi o Alfredo. O Alfredo foi no ano passado, foi lá na Soldiers. Ele que me jogou a primeira sementinha em relação a isso, né? Porque ele foi lá e a gente tava conversando e falou, pô, conta a sua história. Pô, meu irmão, conta a tua história aí e tal, daquele jeito dele. E aí eu comecei a contar a história pra ele e tal. Ele falou assim, cara, mas assim, por que você não tá divulgando essa história? Por que ninguém sabe dessa história? Essa tua história vende. Vende. As pessoas gostam de história. Por que você não tá contando isso pra ninguém? E ele me fez uma provocação. Ele, pô, por que tu não tá na Forbes Under 30? Eu nunca tinha pensado, Ivan, em me inscrever Tá vendo? pra revista, cara. Hoje, olha aí, ó. Tá vendo? Tá aí, ó. Tá Hoje aí. tá aí. Eu nem tinha legal. pensado em me inscrever. E você é um outro caso, né, Felipe, disso, Cara, mano. foi isso, cara. É? Foi isso. Foi Ele me provocou e aí. E não foi no momento, acho que ele. Foi na metade do ano, ele falou. Não foi na hora. Só que eu fiquei com aquilo aqui, ó. Fiquei. Martelando. E em outubro. Em outubro eu fui pra Canton Fair, na China. E aí, cara, quando eu fui pra China, eu falei, e aí as pessoas começaram. Eu postei alguma coisa. E eu começou, ai, mas China, como que é? Como que você vai? Eu falei, gente, agora é a hora. Atenção. Agora é a hora. Tá todo mundo querendo saber pra que eu vou fazer na China, como que funciona a China. A China é meio curiosa, assim, Você né? atraiu a atenção das pessoas. Aí eu falei, cara, eu vou abrir o Instagram. Abri o Instagram e já, tipo assim, e fui pra China na semana seguinte. Primeiros posts que você vê no meu Instagram é na China. Você foi A galera berraco, já- hein? Você foi berraco. E aí já começou todo mundo, né? Ah, não sei o que legal, como que é? E já começou a ter esse movimento. E a minha galera começou a sentir o impacto, cara. E eu falei, meu, é isso. É isso. Mas isso sabe o que é É legal isso. para quem tá nos assistindo? A gente tem aqui 2 exemplos, cara. Isso é muito bacana. Você, que talvez precisa só de um empurrãozinho, começa, mano. Não vai ser fácil no primeiro momento você pegar um telefone e gravar um vídeo, mas não é sobre isso. É sobre a construção de uma jornada. Você não vai pra academia, vai ficar forte do dia pra noite. exato. Vai treinar uma semana, você vai ficar Não vai acontecer musculoso. nada. 2 não vai Vai aos acontecer nada. poucos, cara. Nós Exatamente. temos 2 exemplos aqui de 2 caras que estão crescendo, que investiram nisso e que faz sentido, né? É isso, Felipe? cara. Foram 4 anos. E a gente tem o tem seu gente- exemplo do contrário, né? Também. Que eu comecei eu ia tentar aprender o que vocês faziam no empreendedorismo. E eu entendi esse universo que você falou, Felipe. Cara, CRM? Que bicho é esse? CRM é um bicho que morde, é cobra? É isso. Que é um tipo de programa que eu tenho que aprender. Entendeu? E é muita coisa, cara. É muita coisa. A sensação que eu tenho não é falsa modéstia, né? De verdade. A sensação que eu tenho é que eu sou um iniciante no empreendedorismo, cara. Isso é surreal. Sim. Porém, com a página, com o Além do CNPJ, eu vejo também que, cara, se eu me considero um iniciante, tem gente também que tá... Só que o pouquinho que você sabe, meu isso. Deus do céu, ele serve pra abundar um monte de gente que não faz ideia de como começar. Assim, por exemplo, existem conteúdos na internet. O conteúdo na internet, pelo menos o que eu percebi no Instagram, ele é infinito, porque o mesmo conteúdo dá para você replicar várias vezes e sempre vai ter gente procurando. Então, por exemplo, eu já falei muito lá atrás sobre separar pessoa física e pessoa jurídica. E fazia tempo que eu não falava. Porque para mim, isso já é quase que É óbvio. óbvio. É óbvio. Aí, esses dias, numa resposta, eu falei sobre separar pessoa física e pessoa jurídica, e isso gerou um buzz gigantesco. O cara explica mais. Eu falei, caramba, eu tô ignorando Sim. o óbvio. Porque Eu tem preciso novas voltar- pessoas começando. Eu preciso que não sabem voltar pro aquilo. verbo to be, cara. Eu preciso ir lá pro verbo to be do empreendedorismo de novo. Porque, cara, é infinito a quantidade de gente que te pede. E, cara, empreendedorismo é solitário. Porque, no final das contas, pelo menos é a vida de muitos dos empreendedores e empreendedoras, cara, às vezes o marido, o cônjuge não tá junto. Não compra, né? Não compra. É uma vida que exige demais, às vezes tem que trabalhar até tarde e talvez o cônjuge não compra também essa ideia. Às vezes, o empreendedorismo começa a dar certo
Isso, cara, é o padrão do empreendedorismo. O cara, a fase 1 é o cara não saber nem o que tá fazendo e não ganhar dinheiro. E tá lá vendendo o almoço para comprar o jantar e vai que vai. Só que quando chega uma hora que ele consegue acertar o jeito de fazer certo a coisa que ele vende, uma qualidade que o público começa a pedir, ele dá certo inicialmente, só que ele sozinho não dá conta de atender o volume. Sim. E Ou aí, não sabe administrar. E não sabe administrar. E aí ele começa a contratar e começa a ter vários problemas. E aí é onde ele vira refém do negócio. Esse é o público onde é a maior dor do meu público do Além do CNPJ. São empresas lucrativas, mas pequenas, porque a limitação é o próprio dono. Então são empresas que faturam 200... A média do meu público, tem gente que fatura muito mais que eu lá, mas assim, na média, são pessoas que faturam lá seus 200, 300 mil reais por mês. Já não é uma empresinha fundo de quintal, já fatura 200, 300 mil reais por mês. Só que para faturar isso, suga a alma do dono. Não tem férias, suga a alma do dono. E sabe qual é o problema disso, cara? Uma empresa que já fatura 200, 300 mil reais por mês já está pagando um prolabore mais ou menos para o dono. Então já mudou um pouco o padrão de vida da família. O cara já tem um carro bacana, às vezes ele está pagando parcela de um casarão e os filhos estão na melhor escola da cidade. Isso faz com que o cara não consiga, quando percebeu que já foi demais e não vale a pena trocar a sua alma pelo negócio, não dá mais para voltar atrás, porque ele fala, cara, eu não vou tirar meus filhos dessa escola, eu não vou baixar o padrão de vida. Fica refém daquilo. E aí ele fica refém e ele não consegue sair daquilo, porque de certa forma ele está provendo para a família o que eles queriam, mas por outro lado ele está precisando vender a alma né, dele velho? pro negócio. Eu acho que entra aí um slogan que eu vejo que você fala muito, né? Que aqui é vida real. Exato, é isso aí. Esse slogan eu acho que retrata muito esse cenário. E eu já passei por isso, acho que você também, né, cara? Total. Eu lembro que quando eu fui no seu podcast, uma das coisas que você me perguntou, a gente falou muito sobre sair do operacional, né? Que é a maior dor, cara. Que é a Porque eu maior queria saber dor. como você saiu. Porque tudo isso é insight para um público. Sim, tá que é preso a lá. maior dor. E a gente percebe que, olhando pra trás, né? A gente tava falando isso com o Ivan aqui antes. Estar gravando esse podcast aqui hoje, a gente pode pensar que dá trabalho fazer isso. Na verdade, não é que dá trabalho. Isso é o trabalho verdadeiro do Exato. cara que tá à frente da empresa. Não é ficar lá, né? Fazer daqui. Não é, cara. Não é. Perfeito. E quando o empreendedor, esse carinha aí, percebe que a empresa não depende dele, não tem que depender dele pra rodar, pra comprar, vender, cara, o cara percebe um mundo que existe por trás, assim, né? Mas vocês são dois, por exemplo. Eu tô do lado de cá, tá? São dois professores para mim. Aliás, eu gostaria de elogiar o seu nível, o seu potencial de comunicação, que você consegue ilustrar as coisas muito bem. Você é um puta comunicador, mano. Pô, obrigado, cara. Muito bom mesmo. Caramba, vindo de você, Eu tô obrigado. falando a verdade. Então, por exemplo, eu vou transformar nesse podcast numa mentoria para mim. Senta na cadeira de aluno, que é boa, né? Eu exatamente. também gosto de sentar na cadeira de cara, aluno, legal. cara. A gente aprende Então, pra caramba. Porque você fala assim, ó. Legal, não pode depender única e exclusivamente desse... Eu me encontro um pouco, eu te confesso que eu me encontro nesse exemplo seu. Porque, vamos lá, quando eu saí da TV, agora eu voltei pra TV. Fiquei 4 anos e meio fora. Cara, eu sabia tudo o que eu não queria, mas eu não sabia o que eu queria. E como tem muita coisa, Exato. é difícil você fazer a curadoria que você quer. Aí você começa a postar. Você cola nos caras no marketing digital, os caras, mano, você tem autoridade. Você é especialista em comunicação, vende curso de comunicação. Vai vender curso de comunicação. Não vende. Não vende, Não exato. dá certo. Sabe por quê? Eu não tenho cliente, eu tenho fã. Beleza. O que pagou minhas contas há muito tempo foi minha palestra, que eu já tinha uma palestra lá atrás. Que as empresas contratam. Porque eu já estava rodando no Mas, mercado. cara, você deu um salto de fé gigantesco saindo da TV. Cara, querendo ou não, é muito louco. Você tem uma história ferrada de, pô, cara, quando eu fiquei sabendo que você ia sair, eu falei... O que o cara vai fazer? Que não, As e é pessoas louco acompanham pra ver, e é assim, louco porque, tá, assim, o tem que ir empreendedor... agora. Eu, na visão empreendedora, eu falei assim, bicho é brabo, bicho é bravo, bicho é bruto. Sabe, tipo, eu admirei, eu nem sabia o que você ia fazer, mas admirei. Eu falei, caraca, Nem eu o cara sabia. bancou. Porque daí eu Eu só saí, cara. E foi contra uma emissora que né? A grande e tal, Mas né? o fato é que eu neguei outros convites, porque se eu fosse voltar imediatamente para a TV, a troco de um salário, o que me matava? Me sentir para trás em relação a aprender. Você falou empreendedorismo. Com todo respeito a todos os jornalistas,
é a pior profissão do mundo. Sabe por quê? Hoje você é um jornalista. Ele é um jornalista. E eu sou um jornalista. Porque se você tem um canal no Instagram, você tem o seu público. E ele tem um baita, inclusive. Sabe, assim, e aí você se comunica. Antigamente, a comunicação estava no mainstream. Numa emissora de rádio, Total. numa TV, ou numa revista, ou num jornal. Hoje a internet democratizou tudo. Fala assim, isso aqui vai falir. Se eu não entender quem eu sou em todos os outros aspectos, eu tô enrolado. Então eu preciso construir minha marca pessoal, preciso entender algumas coisas do mercado. Só que eu não tinha noção de nada. E aí, quando a coisa começa a andar, hoje, por exemplo, por que eu tô fazendo toda essa introdução? Porque eu quero pedir conselhos pros dois aqui. Que isso. Como que eu faço hoje para que o meu negócio não dependa só do Ivan? Porque hoje eu me desdobro, cara. O Yuri sabe disso, eu tô aqui com o Yuri. Eu tava de manhã na emissora de TV. Aí amanhã eu tenho uma palestra, eu que dou a palestra, Sim. entendeu? Eu tenho uma empresa hoje com 5 colaboradores, certo? Só que, cara, eu sou o produto da empresa. Sabe o que acontece? Você tem o problema padrão do profissional liberal. Quem é o profissional liberal? É o dentista que faz sucesso. É isso. É um médico que faz sucesso. Porque assim, só para contextualizar sobre o que está todo mundo falando sobre empreendedorismo, que é o poder da escala. Por muito tempo na minha vida, eu assistia Shark Tank e olhava para minha empresa, eu trabalho com construção civil. Então, se eu vender uma janela, eu preciso de uma equipe instalando uma janela. Se eu vender 2 janelas, eu preciso de 2 equipes instalando 2 janelas. Meu produto, o meu negócio, não é escalável. Mas isso é um negócio interessante. Às vezes não precisa ser E não escalável, velho. precisa ser. Só A que gente tem essa ilusão. Yuri, sabe qual é o problema? Legal isso aí. Sabe qual é o problema? O problema é que, por um tempo, ainda na minha imaturidade empreendedora, eu assistia a Shark Tank e a Camila Farani jamais investiria no meu negócio, por não ser escalável. E eu comecei a desmerecer o meu negócio. Sim. Mas o teu negócio E dava lucro e e você achar- tava olhando para o E outro que achar que eu faturava tinha e não que ir dava. para uma empresa de tecnologia e muitas vezes eu me despiroquei, perdi o foco do meu negócio, querendo fazer outros negócios em paralelo e foi a pior coisa que eu fiz. Você já pensou em desistir, cara? Já, várias e várias Não, mas vezes. assim, real mesmo. Real. Tipo assim, não vou mais. Não, Não chega vou essa mais. parada Desisti, dormi no dia seguinte falei, bora trabalhar. Sabe? Cheguei a desistir assim mesmo. Mas então, eu já sofri esse problema da escala. E até que eu entendi que pô, não tem nada a ver esse negócio de escala. Dá pra ser uma empresa expansível. Né? E tudo bem, ganhar dinheiro com isso. E aí o problema do profissional liberal, do problema que você enfrenta é quando a pessoa que está à frente do negócio, ela é maior que o negócio. E aí, o que eu dou dica para um médico, por exemplo? Cara, como que você aumenta a percepção de valor e consegue escalar o teu negócio? Escalando o valor da tua hora. Sim. É a única forma, porque a hora é limitada. Exato. Então você pega lá a consulta do Paulo Musi. O cara escala O o cara valor pode da hora. jogar 10 mil reais, mas Não, a quantidade de horas e outra, também é limitada. E por mais que ele aumente, Continua tendo gente. continua tendo fila. E fazendo E exatamente. fila. Então, o primeiro passo é você escalar o valor da tua hora de tal maneira que as pessoas topem em determinado momento a pagar caro ainda, mas não tão caro, para ter alguém que seja o teu discípulo. Entendeu? Você é tão grande e tão inacessível que as pessoas topem aprender com quem aprendeu com você de verdade, os seus discípulos de fato. Então, imagina que você continua esse processo, porque acontece isso. O médico que começa a ganhar muito bem, ele fala, tô ganhando bem, mas estou sendo refém, eu tô vendendo hora. Sim, e o médico, ele Tô vendendo entende hora, que bicho. ele não é empreendedor. Se eu não estiver lá, se eu adoecer, eu não vou conseguir vender a minha hora. Eu tô vendendo hora. Então, esse é o problema do profissional liberal que se destaca. Mas aí ele começa a crescer. Aí o que acontece? Se você ir lá e falar assim, por exemplo, no Paulo Musi, cara, alguém da clínica consegue me atender aí? Sempre tem outro. Vai ter alguém que também é caro. Mas Sim. que o cara segue o mesmíssimo protocolo. Isso do sabe Paulo como Musi. que se chama? A formação de um ecossistema É. em torno de você. E você que- consegue fazer isso. porque, Exatamente. bicho, uma consultoria. Acontece muito isso. Esses dias, uns 3 anos atrás, eu contratei a consultoria de um cara que ele foi presidente de uma das maiores empresas de alumínio do Brasil. E eu trabalho com vidro e alumínio. E o cara, e isso é uma das coisas que a gente precisa fazer como empreendedor. A gente não sabe tudo. Então a gente precisa ir colher conhecimento na fonte. Consultoria é o melhor caminho. Porque consultoria não vai lá só não vai lá só aplicar, mas vai lá te ensinar. Melhor que curso, muitas vezes. Melhor que mentoria, né? Melhor que mentoria. Sim, O cara vai lá e usa o teu negócio como Ou seja, ele é mentor e aplica. e aplica. Tá. Ele sai aplicando.
E aí, a gente tava com um problema na fábrica, porque o meu espaço não tava gerando tanta produção. E o cara sabe tudo. Ele me deu uma aula para explicar o conceito que ele ia aplicar, como melhorar os processos da minha fábrica. E esse cara, ele era tão grande, tão grande, tão grande, o que ele fez? Ele participava as reuniões eram semanais e ele participava de uma reunião a cada 2 meses. Então o time dele ia lá e aplicava todo um método, preparava toda a casa, aquele bullshit, o empresário que está na frente de um consultor, ele vai querer contar a história dele e tal, e tal, e tal, e tal. E aí o que acontecia? O time dele ia lá, compilava tudo, preenchia vários formulários, preenchia todas as informações. E aí, do nada, chegava o Catel lá, que é o nome dele, Catel, pegava tudo compilado e falava, vamos fazer isso, 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 isso. E aquela hora que ele ficou na minha frente, Mudou o negócio. mudou o meu negócio. Mas ele não precisou ficar lá 40 horas antes escutando a história que eu queria abrir um Burger King. Sabe? Tá entendendo o que eu tô falando? Tô. Ele colocou todo um time para preparar o terreno, pegar tudo compilado. Isso, além de tudo, aumenta o branding do Catel. O cara chega só na hora de... Porque o cara vira pôr a cereja estrela. no bolo, O velho. cara vira Pode crer, estrela. mano, pode crer. Entendeu? E o cara entrega resultado. Você Baseado em dados, né? cara? Baseado em dados. Por quê? Porque o time dele ele já tem um método dele, o time dele já... Putz, se você pegou um cara cru que o cara não sabe se comunicar, ele fala rápido demais, ele come palavras, ele fala pra dentro. Cara, não precisa ser você. Um time de comunicador, um time de fonoaudiólogos consegue meio que assessorar essa galera, já introduzir pra quando você Eu trocar nego, ideia, cara, pau. porque hoje o que acontece? Um cara que eu admiro pra caralho, que eu adoro, que é o Ricardo Basalha, o Baza. Adoro. Eu adoro o Baza. O Baza falou assim, Van, ele me indicou 3, 4, 5 grandes executivos. Os caras sentarem comigo, o cara com dificuldade pra se expressar, não sabe palestrar. Em 3 encontros, eu destraio um cara E, desse. bicho, é normal isso, cara. Super normal. Quantos caras quantos amigos que eu tenho que são gênios do empreendedorismo, que eu falo, bicho, Mas não sabe falar, né? mil vezes melhores que Sim. eu. Assim, eu sou um cocôzinho perto Sim, do cara. sim. Eu falo, bicho do céu, eu me sinto até um hipócrita de produzir conteúdo na internet, sendo que você não fala. Sabe? Eu tô me sentindo mal de eu Mas produzir esse conteúdo. cara percebeu que a comunicação, cara, é habilidade milionária. Não, e outra, Não é só fazer. esse negócio que... isso que você tá fazendo, meu, tem mercado pra 40 anos. Mas então, rapidinho, só pra você entender. O Baza chegou... Eu não gosto de fazer. Primeiro que eu não gosto porque, assim, eu manjo um cara quando ele... quando eu falo eu manjo, eu percebo quando o cara é bom ou não. E eu sei que dica, se eu sentar 1h30 durante 3 sessões com você, eu sei que você precisa. Falar, ó, não, você vai melhorar. Sim. E já me deu vários Só toques. que eu não tenho Imagina. paciência, eu não Vários. tenho paciência pro projeto. Fica lá, é chato. Eu gosto de fazer isso num bar, comendo uma pizza, num negócio assim. Boa. Só que aí eu comecei a negar. Então os caras, bicho, eu tenho um café, bicho, eu não quero fazer não. Porque eu não vou pegar 1h30 na semana, 1h30 na semana, 1h30 na semana, porque eu vou cobrar caro. Eu cobro caro, Sim. quando eu vou fazer isso aí. E o cara vai achar muito caro e eu não tenho prazer por fazer. Então esbarra nisso. Entende? Entendo completamente. Eu adoro dar palestra. Palestra é legal. Palestra é um negócio que roda pra mim. Porque eu vou dar uma palestra de 1 hora, eu tenho um ticket que, me compensa. Uma palestra paga meu mês. Isso dá resultado. Então é o que eu gosto de fazer. Mas tem vários outros negócios vinculados ao que eu sei fazer que eu não consigo dar escala justamente por isso. Por causa disso. E eu sei disso, porque, por exemplo, no Além do CNPJ, eu criei ele e não tinha produto. Não era uma empresa. Aí começou a surgir muita gente pedindo curso. E eu falava, cara, vou fazer um curso, não vou fazer. Enrolei pra fazer, fiz o curso. Cara, não posso reclamar. Deu bom. Assim, vendeu bastante. Eu fiz 2 cursos, 3 cursos, deu mais de R$500 mil Do que você de fez venda. o curso? Fiz um curso de como sair da operação, como criar processo. E, cara, o curso é muito elogiado. Muita gente até hoje pede pra renovar, mas eu tirei do ar porque dá mó trampo. É aquilo que você falou. Não, Puta trampo. mó pra fazer. trampo, Tem que viver, cara. dá resultado. Dá- Mas você vive pelo curso. Exato. E aí, assim, beleza. Vai, fiz um lançamento. Deu 150 pau líquido. Tá bom? Tá, mas, cara, eu sou empreendedor. Não é isso, Você né? entende? É assim, não vale. Não vale. A hora. O Cara, tempo, se a você tivesse empresa tá aplicado dando- no teu negócio... Exato, não vale. Sabe, custo de oportunidade? Quantidade criativa que eu precisei gravar. Ou que se você tivesse descansado. É surreal. Exato. Se eu tivesse só ficado com a minha família, Já valia mais a talvez pena, né? valeria mais a pena do que aquele lucro. Não tô desmerecendo dinheiro, mas Óbvio. tá entendendo? Sim, colocando na balança. E aí, cara, fiz os cursos, legal, foi ótimo.
o curso de processo que eu fiz foi como sair da operação com a empresa rodando, porque quando você vai numa faculdade, processo e tudo mais, o cara ensina como você fazer um Kanban, de sair da operação, de criar um... Cara, mas e aí? Quando a sua empresa deu bom e se desorganizou porque deu bom, porque o sucesso te traz problemas. Não, é o tempo todo, né? É. Cresce, desorganiza. Aí você vem e organiza de novo. Exato. Aí cresce de novo, desorganizou como de novo. organizar uma empresa rodando? Como organizar uma empresa que, às vezes, o NPS, os clientes começaram a reclamar da qualidade que caiu. Clientes esses que fizeram você crescer, porque acreditaram em você e via que era bom, e daqui a pouco você se desorganizou. Pô, como você lida com o teu ego do cliente colocando, às vezes, o dedo na tua cara e falando, meu, você me atrasou. E, cara, e você tendo, às vezes, boa vontade, mas não tendo braço. E aí aquele funcionário faltou porque pegou dengue. Eu tô com 5 afastados na minha empresa. Hoje a gente tem na soma lá quase... A gente chegou a ter 125, mas eu tô diminuindo um pouco agora. Nós estamos com 85 funcionários. Tô com 5 afastados de dengue, bicho. E tão de dengue mesmo, não tão nem de caô. Então, porra, isso atrapalha pra caramba. Aí eu falo pro cliente que a gente fica bravo. Como que funciona? Como que é esse dia a dia? Cara, eu expliquei no curso, como desenhar processo numa empresa rodando. Então foi muito prático, muito vida real, assim mesmo. E aí, eu tirei do ar tudo isso, porque não tava valendo a pena. E algumas pessoas, aí eu precisei transformar num negócio também, criei o CNPJ, do Além do CNPJ, tenho feito palestras também, que eu adoro. Legal. Só que aí eu entro no que você falou. Tem muita gente grande até que me pede, cara, me dá uma mentoria, me dá uma consultoria. Legal. Aí eu falo, putz, cara, eu não vendo isso aí. Aí o cara fala, não, todo mundo tem um preço. O empresário, o empresário que tem dinheiro, ele tem uma mania estranha de achar que tudo é comprável. Que tudo tem um preço. Claro que eu também tenho o meu preço. O cara fala, 200 pau a hora. Eu falo, beleza. Não, tá bom, eu tenho o meu preço sim. De fato tem. Só que ele quer meter a mala falando que tudo tem um preço, mas ele não tá disposto a pagar o preço que... Claro. Entendeu? É a mesma coisa que você falou. Então, aí o cara fala, cara, eu quero uma hora por semana sua só. Aí, cara, eu fico pensando, eu entro na mesma coisa que você falou. Primeiro, não me motiva. Segundo, se for pra resolver o BO dos outros, eu prefiro resolver os meus. Eu tô nesses dilemas aí já faz tempo, cara. Você tá falando, tô só um Terceiro, cara, se eu for cobrar um valor justo pra mim, eu vou achar que é injusto com ele. Sim. É, exatamente. Porque pra ser justo pra você que não gosta, tipo, não tá acostumado, Exato. vou resolver o BO do cara, eu prefiro ficar quieto. Que não é o teu negócio. Sem brincadeira. Pra ele, Às vezes eu fico falando assim, cara, quanto que eu cobraria desse cara pra passar 1 hora por semana? Pra eu deixar de resolver os meus... Aí eu penso numa cifra. Eu falo, nossa, mas é muito injusto com ele. Mas seria justo comigo. Abaixo disso eu não tô disposto. Então eu prefiro nem passar preço. Porque eu vou deixar os meus Eu prefiro recusar, cara. Entendeu? E aí, cara, eu vivo... Hoje, além do CNPJ, não me gera renda. É puro hobby. Traz cliente. Cara, você acredita que não traz cliente? Porque eu atendo muito construtora. Então, por exemplo, eu tô fazendo obra de metrô. Entendeu? Então, o Pátio Morro Grande aqui, a gente que tá fazendo. Então, cara, eu não dependo muito da pessoa física, do B2B para me gerar negócios, assim. Eu trabalho muito obra muito grande. Então... Mas trouxe autoridade. Mas traz autoridade, cara. É surreal quando traz autoridade. E aí, voltando um pouco daquele negócio de mostrar a cara, e se você seguir, você vai... O Ivan já sabe isso de cor salteado. Mas, cara, é surreal quando alguém que você nunca viu na vida te conhece. Já aconteceu, já. É surreal. Cara, a pessoa fala, Felipe, e a Raicinha? Perguntando à minha esposa. E tua bebê é linda. E você fala, tipo, oi. E eu fico extremamente tímido, eu fico vermelho, eu fico desesperado, eu não sei o que fazer. Esses dias no Leroy Merlin, o cara, eu assisti um negócio lá, tô mudando o regime da minha empresa, por causa da aula lá. E, cara, eu não sei o que fazer. Então, cara, esse negócio de aparecer na internet é muito doido. É que você já tava na TV, eu não imagino nem o que é. Você tá na TV. Porque pra mim é uma outra característica, porque quando eu comecei no rádio, eu tô com 47. Caraca, bicho. Eu comecei no rádio com 14. É creatina e colágeno. Aí, fala o segredo pra ele. Ivan, fala o segredo pra ele. Suplementa aí, meu amigo. Fala o segredo Você pra não ele. suplementa, você não chega com essa lata. Acompanha o Ivan, você vai ver todo dia o porquê que é. Toma uma creatininha ali logo cedo. Agora, vou te dizer, se não fosse essa luzinha branca, esse cabelinho aqui grisalhinho, mano, se eu tivesse cabelo preto, eu passava por uns 35. Passa, até com o cabelo branco, pô. Passa. Pô. E aí, com 14 eu comecei no rádio Mas pra você ver como são as coisas. Eu comecei no rádio por uma necessidade de um desenvolvimento tardio. Eu sofri muito bullying.
E aí o trabalho precoce foi uma maneira de eu me colocar, por exemplo, na escola. Eu apanhava todo dia na escola. Caraca. Só que no colegial lá, que eu era o Ivan Raquítico, primeiro colegial, 8ª série, primeiro colegial, eu passei a trabalhar no rádio, tem um programa no rádio falando, porque minha mãe me mapeou muito cedo. E aí eu comecei a já ser popular e eu comecei a lidar com isso muito facilmente. Mas pergunta, por exemplo, para Giovana, que é a minha noiva, 23 anos mais nova, pergunta para ela está se habituando agora a lidar com esse reconhecimento público. Então, cara, eu recebo tanta crítica que eu nem ligo. Mas, também e é estranho também, porque tem gente sem noção. Ixi, É o que mais tem. Tem gente sem noção, cara. Eu sou tímido, eu sou introspectivo. Então, cara, esses dias no shopping, tava eu e a Raíssa, a gente tava descendo a escada rolante, eu já tava quase entrando na escada rolante. O cara do guarda-corpo lá, além do CNPJ! Que massa, mano. Bicho, massa, eu quase. Se tivesse um buraco, eu entrava. dentro. Ele gritou, ele falou alto, e ele era extremamente expansivo. E as pessoas que não sabem quem eu era, e ele me reconhecendo, falavam, nossa, quem é esse cara? Quem que é esse cara? velho? E eu não Eu sabia. sei. Cara, É a Raíssa duro, né? fala que eu chego a ficar vermelho, assim, pimentão mesmo. E aí o que eu fiz? Pra tentar evitar, eu comecei assim, falar na internet, pessoal, eu sou tímido mesmo. Se você me ver, pode vir trocar ideia. Só que não liga que eu vou ficar vermelho, entendeu? Tipo, e é gostoso esse carinho. É legal. Mas, cara, tem gente sem noção. Tem gente que... Cara, coisas que eu tenho dificuldade. Cortar pessoas. Não sei cortar pessoas. Putz, cara, quando eu faço palestra, Aí no final o pessoal eu vem não conversar, né? consigo, cara. Eu não consigo. Não, eu quero conversar com todo mundo, só que pensa que às vezes faz uma filinha. Só que alguma das pessoas dessa fila não vai tem noção conseguir. e ela não para de falar. Acontece Eu isso. posso te ajudar? Pode. Você precisa necessariamente ter uma pessoa que corte pra você. Eu só sou o portador das boas notícias quando eu estou publicamente. Eu tenho a Giovana que anda comigo. E Tia. quando. É que ela fala, É, não, chega, ela deu, chega- acabou. Ela por exemplo, o Michael Phelps, o dia que eu fui entrevistá-lo e que melou a entrevista, o assessor que foi lá, falei, ele não quer dar entrevista, mas ele não vai falar pra mim, eu dou a entrevista pra você. Eu tava nos bastidores, porque eu falei assim, mas fala com ele. Aí vai falar com o cara, fala não. Então assim, tem o good cop e o bad cop. Você é o good cop. Você tem que pegar uma pessoa pra ir em lugares públicos com você, o mesmo com o Yuri daqui a um Sim, tempo. eu já tenho o Já tem uma Éder, pessoa, pô. Ele né? chega. É. Ô, Yuri, estão te chamando aqui, dá uma licencinha aqui, É pessoal. isso, Ó, vem cá, chega- vem cá, vem cá. Cara, desculpa, Aí- eu preciso te interromper. Você até quer falar, às vezes, em alguns momentos, a proteção é tão grande que eu quero ficar. Aí ela fala, não, eu faço, porque tá interessante pra mim, eu não enchi o saco ainda. Boa. Mas faça isso. Você não fazer. pode ser o portador de más notícias. Então, Por favor. esses dias eu fui no evento, um evento que eu queria participar, fui lá na plateia. Sentei, cadeirinha, comecei a assistir. Aí no coffee break, um cara, olha no CNPJ, ainda meteu o louco. Seu nome mudou, né? É, porque o pessoal me chama de CNPJ. Aí ele metendo o louco, fingindo que ele tava no evento também. Depois eu descobri que como eu fiz o stories entrando no evento, O cara entrou lá. ele morava perto e foi pro evento. Puta merda. E, cara, esse cara sentou... Legal. Claro. Mas esse cara sentou do meu lado. E Chega a ele ser não me perigoso, deixou né, assistir velho? o evento. Chega a ser perigoso isso. E eu não conseguia. Te atrapalhou no. Cara, a palestra, eu assistindo a palestra. E Ele, o cara. e às vezes eu. Aí você, pô, tipo, sabe- mano, sabe- calma aí. E assim, ó. Quase que quase sugando sua energia mesmo. Quase não, sugando a energia mesmo. Ô, deixa eu te fazer. Ô, minha empresa tá com problema assim, tal. Tipo, sério. Você, tipo, mano, deixa eu assistir o negócio Aí eu, aqui, né? cara, eu tenho um problema. Eu devo ter alguma coisa na minha infância que eu não consigo não ser agradável. Sabe? Só que você vai aprender, cara. Ó, Aí É uma brincadeira. a minha cabeça era, vai se fuder. eu tô ligado. Mas você imagina Mas eu a não conseguia quantidade. falar. Imagina a quantidade de pessoas que até hoje chega pra mim e fala assim: Oi, Vamoré, fala bem do meu Corinthians. Oi, Vamoré, meu Palmeiras. Não sei o quê. E outra, eu brinco com a Giovana Nossa, é que verdade, quem vive velho. atrás de mim, se eu sair público, se eu for num estádio de futebol, se eu for num show, às vezes as pessoas vêm, bebeu, é homem, chato, vem conversar comigo. Ela corta. Eu primeiro, eu desenvolvi uma tolerância enorme. Sim. Que ela fala assim, como assim? É muito tempo exposto a isso, mas até eu tenho um pouco de limite. Aí você fala, beleza, meu irmão. E aí eu cortar não significa... é deixar de se preocupar Com o que o outro com a tá pensando, expectativa né? do outro. Fala assim, meu irmão, Dá licença deixa aqui. eu te fazer uma, deixa eu te fazer, mas seja educado. Esse cara que sentou do seu lado fala assim, irmão, como que é seu nome? André, né? André, faz o seguinte, eu vou te passar o telefone de uma pessoa aqui, ó. Ela vai marcar um horário pra gente bater um papo num outro momento. Anota aí. Pá. Anotou? Putz, pode crer. Deixa eu continuar. Sabe por quê, meu irmão? Tô com a cabeça cheia, velho. Tô louco pra focar aqui. Você me desculpa. Você pode fazer isso pra mim? E aí você usa a educação
Você precisa ter uma válvula de escape. Mano, pô, meu, desculpa. Qual que é o telefone mesmo? Aí anota. O que você tá falando? Tá quietinho. Sabe o que aconteceu Surreal, comigo? Eu fui assistir Oppenheimer, eu sentei do lado de um cara, o cara falou assim, Ivan Moré, né? Eu falei assim, não. Eu sou da região, Wagner, prazer. Eu olhei pra ele e falei assim, eu já sei que você tá pensando, que eu vou te encher o saco, mas eu não vou, tá? Aí eu falei, tá bom. E ele não encheu. Porque eu dormi no filme e ele deixou eu dormir. Sabe o que aconteceu depois? O fato de ele não ter enchido o saco, ele foi esperto. Porque ele falou assim, cara, você me desculpa, terminou o filme, eu posso pegar o seu telefone ou de alguém? Eu falei assim, beleza, você vai pegar o telefone da minha. Eu nunca passo o meu. Sim. Eu passo da pessoa que trabalha comigo. A pessoa que trabalha comigo pegou. Ele era um puta cara legal. E a gente já fazia negócio juntos. Caraca. Então, Tá vendo? funciona. Então, Também não perde perca as oportunidade, oportunidades por essa segregação, essa separação, ou essa falta de... Cara, coloca uma pessoa para dentro do telefone para você e, educadamente, coloque para as pessoas o que você quer. Meu irmão, você me desculpa. Deixa eu saber. Cara, eu tô com tempo, cara. Deixa eu concentrar rapidinho aqui. Ó, anota o telefone dessa pessoa. Total. E, bicho, olha que louco que tá acontecendo aqui. Aqui, ó, eu tô aqui aprendendo com os dois lados, E você parar pra analisar o que tá acontecendo aqui é o que o Ivan falou que é o que ele faz de trabalho hoje, cara. Ajudar os empreendedores a se... Porque, bicho, olha isso, essa dica aí. Vale ouro, né, Valeu, velho? mas é que vale assim, ouro. pra gente Mas é novo, é, cara. pra gente é novo. É novo, Pra gente é porque novo. a gente tá acostumado a gerenciar muita gente, só que atrás de uma mesa. Não, cara, é assim... Sem público, enchendo o saco, gente que você não conhece enchendo o saco. Não, eu tô perto do Ivan nesse tempo agora, cara, né? A gente tá fazendo um podcast aqui, tem outras coisas também, e vem sendo muito engrandecedor essa troca, né? Assim, o Ivan tem essa visão do outro lado. Sabe uma coisa que de feedback, cara? Sua comunicação já melhorou. Muito. Aqui, ó. Muito. O Yuri, mano... Não, do meu podcast pra agora já tá diferente. Já melhorou, né? Primeiro que ele percebeu que eu falei pra ele assim, eu falei assim, ô bicho, eu vou te encher o saco, hein? E ele enche mesmo. Eu vou te ter que encher o encher. saco, eu já vou querer cortar umas palavras suas. E, por exemplo, essa entrevista, a gente grava mais de um podcast, né, Yuri? Sim, sim. Por dia. A entrevista que nós fizemos antes de você foi a melhor que nós fizemos. Caraca. Essa já tá superando. Com certeza. Essa já tá, assim, muito boa. eu não tô falando, conteúdo é raso, Sim, o seu sim. conteúdo é muito bom, o do outro é muito bom, mas eu tô falando em relação ritmo. ao ritmo. É ritmo da... O fluxo da conversa, assim, né? Não, mas a forma sua como comunicação, tá conseguindo se comunicar. a dicção, tudo tá muito melhor, cara. Ó, tem um professor tá bom aqui, né, velho? Tá Tá louco. do lado do Se eu cara. não aprender aqui com o cara, diz ele, acabou de falar que em 1h30 ele consegue consertar. Só hoje a gente vai ficar aqui umas 5 horas. 5 horas. Então, Tem que assim, aprender. se eu não aprender, velho, eu sou muito. E, cara, e fazer realmente é o que você falou, tem que começar. É, Porque é você treino, falou, né? você falou uma coisa assim, dificuldade de gravar vídeo. Eu lembro que eu quase abandonei o Além do CNPJ para não aparecer, só que a dor do abandono do Além do CNPJ era maior do que a dor de aparecer. Resolvi aparecer. Primeiro vídeo eu coloquei o celular no apoio lá do GPS. Tipo assim, de longe, assim. Enquanto eu né, dirigia, fui falando, olhando pra frente. Fingia que nem existia o celular. Aí eu precisei começar a gravar uns stories. Eu lembro que um dia eu tava na Leroy Merlin e eu vi um preço de um produto e eu queria fazer uma analogia de negócio sobre a ancoragem de preço. E aí eu comecei. Ó, pessoal, tal. Aí entrava alguém no corredor, eu parava. Sabe? E, cara, eu não gravei aquele vergonha, conteúdo, assim, né? porque toda vez quando eu já tava terminando, alguém entrava no corredor e eu não conseguia. Hoje, eu não consigo ainda 100%, mas eu já cago um pouco. Pra expectativa do outro. Porque, cara, eu achava ridículo alguém gravando story. Olha que viagem também. Então, Sim. a As partir pessoas agora, zoam, né? quando eu vou fazer, olha lá o blogueirinho. O X é que as pessoas zoam. Quando É. você tá começando, principalmente, né? A pessoa, aí, ó, tá achando que não sei o quê. Blogueirinho. Mas é empreendedor ou influenciador? Mas É. tá, não tem, a empresa não dá dinheiro, tá querendo vender curso, tá querendo, não sei o quê. A gente escuta É muito isso, total. né? E acho que isso cria uma barreira. E a gente, às vezes, para de fazer esse tipo de conteúdo que a por causa gente disso quer por conta desses comentários. Mas, cara, na verdade, que se dane esses caras, E velho. se Se dane dane, esses caras. Você sabe que isso que você tá fazendo vai trazer resultado pra você e pro seu negócio e é necessário. Total. Porque quem não faz isso hoje, cara, tá fadado a, assim, a morrer, Mas velho. existe uma explicação, assim, agora, desculpa, até meio chata essa explicação, mas eu acho que Não, vale. mas pô, Você sabe por que nós nos comportamos assim de uma maneira até inconsciente? Isso é inconsciente que você tem, cara. Isso aqui não é um lugar para fazer vídeo, isso aqui é um lugar para comprar material de construção. Porque qual que é o maior medo que existe do ser humano? Você sabe qual que é? O maior medo que o ser humano tem é o medo de falar em público. caraca. Mais do que o medo de morrer. Em 2015, Putz, os caras fizeram um estudo em Stanford, entrevistaram 3.000 pessoas. 41% respondeu que o maior medo que tinha é de falar em público.
mais do que o medo de morrer. Por quê? Porque nós somos seres humanos e seres humanos foram feitos para viver num convívio em sociedade, numa tribo. E tudo que você tem construído numa vida é seu capital social e a sua credibilidade. Então, quando você se expõe publicamente, ou você dá um deslize publicamente, isso intuitivamente, lá atrás, desde que a gente era tribo, Chance de dar zica. você se queima numa tribo. Então, você viver isolado, você viver segregado, você viver sem a aprovação do seu grupo social, Caraca. isso é algo que a gente carrega desde a existência do ser humano na Terra. Então, as pessoas não sabem. É normal. Você nasce com isso. É uma proteção biológica e inconsciente que você traz. Caraca. As pessoas não têm esse conhecimento, mas, cara, é normal. E lutar contra isso é simples. É só você virar, apertar um pequeno botãozinho assim, ó. Eu estou pensando com a cabeça do que ele vai achar de mim sem saber o que ele vai achar de mim. Então você vai para um campo muito etéreo. E a partir do momento que você liga o foda-se por meio de repetição, são pensamentos, são ciclos de pensamento que você tem que isolar. Como você tira um pensamento ruim da cabeça? Ocupando a cabeça com um pensamento bom no lugar. Então, puta, o que vão achar de mim? Leroy Merlin? O que vão achar de mim? Mas, bicho, tipo, no Leroy Merlin você grava story de boa. Quem? Eu? Assim, Cara, eu faço... zero, mas assim, porque você faz isso a vida inteira. Mas assim, não lembra, você não tem aquele medo original, zero. Não. Zerou. Eu não vou usar o exemplo do Leroy Merlin, mas eu posso tentar usar um exemplo sem... Um estádio de futebol. Um estádio... Eu vou usar um exemplo que para mim fez sentido, que talvez tenha sido o lugar que eu mais me submeti a uma pressão assim... Foi a tragédia de Santa Maria. Foi a minha estreia no Esporte Espetacular. Eu caí de paraquedas. Não é que eu caí de paraquedas. Eu tinha um sonho de ser apresentador do Esporte Espetacular. E esse sonho aconteceu. Numa quarta-feira, o chefão da Globo me ligou, lá em 2013, em janeiro, falou assim, ó, bem porque o janeiro amanheceu o novo apresentador. O estúdio aqui é enorme. Quinta, sexta, sábado, domingo você vai preparar... Quinta, sexta, sábado você prepara o programa, domingo você entra no ar. Cara, fiquei feliz pra caramba, salário aumentar, tudo ia melhorar. Beleza. Fui. Saí de madrugada... Do sábado, gravei os gols da rodada, tal, no outro dia pra chegar cedo. Quando eu cheguei, eu entrei na internet na época, não tinha streaming como tem hoje, rede social não era. E eu vi lá, 50 mortos, 10 mortos, 50 mortos. A Glenda chegou e falou assim, Glenda, não vou apresentar. Ela falou, fica de olho que pode ser que a gente tenha que entrar ao vivo. Faltando 5 minutos pro programa começar, a editora-chefe chega desesperada e fala assim, não tem programa. Tem 4 câmeras aqui, você vai ter que entrar no ar, vai ter que falar o tempo inteiro ouvindo informações do ponto que tá vindo para cá. O diretor do diretor, o chefe do chefe, até a família Marinho. Que a nossa audiência quadruplicou. Tá todo mundo ligado na Globo, porque todo mundo procurava, não a internet, ainda os meios tradicionais de comunicação. Cara, eu fiquei quase 7 horas ao vivo, falando pro Brasil inteiro, com a audiência lá em cima, no primeiro dia, sem poder escorregar, ouvindo e tendo que falar ao mesmo tempo. Eu falei, cara, eu preciso me concentrar. Porque se eu for pensar o que minha mãe tá achando, o que a família Marinho, os donos da TV Globo estão me olhando, eu não faço programa. Então, isso foi um teste. E aos poucos você vai se habituando a fazer. Então você fala, você faz, né, Leroy Merlin? Faço. Alguma coisa te intimida hoje? Cara, só se eu for falar de alguma coisa que eu não tenho conhecimento. Se eu for blefar na frente de especialistas, aí eu prefiro não. Então dá pra ficar natural, real, assim. Qualquer pessoa. Até mesmo porque esse controle tá contigo. Porque você só basta preencher a sua cabeça com... Tudo que for negativo, tenta preencher com um ciclo positivo de pensamento. Pensamentos virtuosos. Boa. Sabe? Pensamentos virtuosos no lugar de esvaziar e preencher com... E dá, cara. Você não escolhe o que você sente. Mas você escolhe o que você pensa. Sim. Só que o que você sente vem do que você pensa. Vendo o que você pensa. É louco, mas... Sim. Total. É um pouco daquele papo do estoicismo que a gente teve esses dias, né? Sim. É muito em relação a isso. Porque a gente tem ali, de acordo até com o especialista que a gente trouxe aqui, a amígdala e o córtex pré-frontal. Sim. Quando a gente tá com esse medo, a amígdala, cara, o negócio a gente não tá pensando de fato, né? Sim. Só tá indo. Cara, você criou um plano. Não, eu vou subir no palco, eu vou falar sobre esse assunto, eu sei sobre esse assunto, eu vou abordar esses temas aqui especificamente. Sim. Automaticamente você fala, opa, beleza. O que importa? Qual que é a diferença de fato se a gente for parar pra pensar se tem uma pessoa ou 10 mil pessoas assistindo? Exato. Não tem nenhuma, velho. E no final, diferença, cara... né? E não tô falando que eu sou essa pessoa, tá? Sim, eu tô me desenvolvendo ainda, pelo amor de Deus. E no final mas você vai assim, ser, você começa a entender essa lógica. Fala assim, cara, não faz sentido eu estar sentindo isso. Não faz sentido. Não é lógico. Não é lógico. Por mais que é intuitivo. E você vai receber hate toda hora.
Não, Você recebe vai ter gente que te ama a todo momento. E é muito louco. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Sim, sim. Até porque você precisa lidar. As pessoas têm uma característica muito importante que todo mundo que está assistindo precisa entender. Saiba quem você é. Porque você tem que olhar as suas características positivas e as suas negativas também. Fala assim, eu sou bom nisso, isso aqui eu sou ruim. Mas isso aqui, se eu sou ruim e eu tô melhorando, não tem problema achar em bom tempo. Exato. Eu tô em processo de amadurecimento. Exato. Assuma para você mesmo de onde você tá, onde você quer chegar. Total. Porque daí você não cria falsas expectativas. Porque o nosso jardim é sempre pior que o jardim do vizinho. O outro é mais verde. Mas calma aí, cara. De onde você veio? Quem é você? Então, quando eu sentava, por exemplo, para conversar com a galera empreendedor lá em 2019, os caras me olhavam e falavam, o que é? Você tá bombando? Você tá fazendo o quê? Eu falei assim, mano, não sei de nada ainda. Você desculpa aí. Admitir quem eu sou. Sim. Sabe? Sim. E aí eu perguntar o que você não sabe e se colocar onde você tá. Porque eu já caí nessa armadilha de muitas vezes blefar e tentar Não, passar a cara, percepção não. do cara. Eu tô isso. É. Não, eu não sei o que lá. O cara fala muito palavra que eu não entendi. Nesse sentido. Aí eu fingia normalidade. Total. A humildade abre Né? algumas Isso acontece portas. muito. a Isso, humildade- não, cara, isso que ele tá falando, demais. a gente se colocar no papel, né, de ter humildade e reconhecer que a gente não sabe sobre aquele assunto e perguntar, mesma coisa eu sentar aqui com você, ô Felipe, beleza? Cara, você poderia me explicar sobre o regime de lucro real, cara, que eu tô com umas dúvidas assim, eu não tô sabendo lidar. Cara, você não vai me responder? Boa. Com o maior prazer. Total. Você vai me achar um idiota? De Não jeito vai nenhum. achar. Exato. Porque eu tive humildade suficiente pra falar que eu não sei sobre um assunto específico que você sabe e eu tô disposto a escutar o que você tá me falando, porque eu vou tomar aqui, eu vou ser uma autoridade, eu vou escutar aquilo e falar, cara, legal, eu preciso aprender sobre esse assunto e eu vou colocar em E prática. nem sabe que é louco também? Os melhores conteúdos que eu criei no Além do CNPJ e a alcunha é, tipo, vida real. E eu gosto de fazer isso. Infelizmente, existe um limitador de eu não poder criar alguns tipos de conteúdo porque eu sou empresário de verdade. Então, tem coisa que eu não posso expor na internet não por conta do público, mas por conta dos meus funcionários ou dos meus clientes. Tipo o quê? Putz, por exemplo, um problema de fluxo de caixa que a gente está enfrentando que pode gerar um corte de gente. Tem medo de falar faturamento? Não tenho medo. Não? Mas assim, tipo, se eu falar, por exemplo, pessoal, tive uma decisão errada, estratégica. Nós estamos com um descompasso de fluxo de caixa. E eu errei aqui. E como eu vou resolver? Eu vou ter que fazer um corte de 10% da minha folha. Como que meus funcionários que me assistem vão reagir? Vão ficar desesperados. Então tem coisa que eu não posso falar porque existe um conflito de interesse Sim. de eu ter a empresa de fato e ser o Além do CNPJ. Porque se eu falar, vou cortar 10%, no dia seguinte vai caras ter, já a galera tá- já vai estar toda desesperada. Exato. Então tem exato. coisa que não dá pra falar lá. Mas, por exemplo, falando um erro que aconteceu, e eu contei isso no ano de 2023, final de 2022, eu tomei uma decisão extremamente errada. Eu me acho um idiota olhando pra trás, mas, cara, graças a Deus que hoje eu acho isso, mas porque na época fazia sentido. A gente começou a crescer muito, e aí eu tinha obras menores e obras maiores. E eu resolvi abandonar as obras menores. Falei, não vai, obra menor, não tenho mais paciência. Meu ticket é a partir de Meu ticket X. a partir de tal conto, de tanto. Porque assim, a gente obra menor que eu falo era obra de 100 mil, 100 e poucos mil. Eu falava, não vou pegar mais essas obras, só vou pegar obra grande. Bom, o que aconteceu? Tive um problema de fluxo de caixa. Porque a obra grande é um Demora prazo pra pagar. longo. Lá na frente, demora para executar. E essas obras pequenininhas que eu tava Você vendendo, vai recebendo ali no dia a dia e vai pingando alguma coisa. é óbvio, bicho. Mas eu não pensei nisso. Você fala, agora eu só trabalho com Não, um agora eu negócio só vou gigante. atender obra top. Porque a obra top é top também, sabe? É, É bonita, é grande. Você faz um vídeo de vistoso, drone. né? Gera uma endorfina, né? É, porque tem obra que você faz de 100 mil que você não tem nem como mostrar. Que tá no lugar feio ainda, sabe? Então, foi uma decisão que eu tomei extremamente errada. Quando eu fiz um vídeo falando isso, cara, foi surreal. A galera, mano, é isso. Putz, olha, você fala a vida real mesmo. Você tá falando que eu errei mesmo, eu tomei a decisão errada. Tanto Mas você é não que- falou no time, né? Não falei no time. Esse Tanto é que eu acho que é o segredo. É, e porque eu preciso segurar um pouco a onda do. Não, do até porque, negócio. assim, baseado no que você tá falando, tem uma fala do Steve Jobs que é muito legal, que ele fez numa universidade, não vou lembrar Stanford. qual, em Stanford. É para nível de Stanford? Não foi- Que é você só 2007. consegue conectar os pontos olhando pra trás. Você nunca o vai connecting conectar the os dots, né? pontos olhando pra frente, né? E é muito sobre isso. Você tá falando isso agora, de que aconteceu em 2022, porque hoje você tem maturidade suficiente pra entender E aquilo me ensinou. que aquilo que você fez não foi bacana, Exato. cara. Então, assim, até faz sentido contar depois, porque você conta e já conta a lição aprendida daquilo. E sabe uma coisa que eu falei no vídeo? Eu falei assim. E quando eu tomei essa decisão, eu já era o Além do CNPJ.
Eu já ensinava, entre Então, aspas, parem né? de achar e de me colocar num pedestal, porque eu sou um empreendedor como você, bicho. A gente erra Eu também. tô na trajetória igual, sabe? Porque tem gente também que me endeusa de um jeito, acha que eu sou o cara sábio, mais sábio do mundo, que o que eu falar. Tanto é que eu tomo muito cuidado com o que eu respondo lá. Porque tem gente que me pergunta, Você cara, pode quebrar a empresa eu do deixo o cara, dinheiro velho. no caixa ou compro um caminhão? É isso. E o que eu responder, essa pessoa vai fazer. Então, você Perfeito. quebra a empresa do cara, Entendeu? dependendo do que você falar. Então, cara, eu tomo muito cuidado com isso aí. Esses Você dias é uma eu- faculdade, né, meu? Você já percebeu que você é uma faculdade? A exemplo do Álvaro Chucair. É, não deixa de ser, mas sem método, sem tanto método. Uma coisa um Mais pouco mais orgânica, né? orgânica, assim, sabe? O conteúdo vai a demanda do público vai moldando o meu conteúdo, assim, sabe? Você vê pra onde que a galera tá com a necessidade, você ataca Exato. aquele nicho. Cara, eu já tive mais de 10 CNPJs ao mesmo tempo. Naquela síndrome do Shark Tank que eu falei lá atrás. Né? Tanto é que eu fui um dos caras que trouxe o WSOP pro Brasil, o torneio de poker. Eu ia te perguntar sobre isso. É, pô, a gente poker. trouxe o torneio de Vegas pra cá. Enfim, então, por conta de eu ter feito tudo isso em paralelo à empresa de vidro, e tirei o foco e tudo mais e tal, eu acabei tendo muita referência de muitas outras coisas. Então, hoje eu me sinto um empreendedor muito amplo, no sentido de marketing, finanças mais e tudo mais, preparado, mais por conta cascudo. de cabeçadas que eu dei lá atrás, Perfeito. que quem me ensinou foi pisando na merda. Sabe? Sempre assim, Real, é assim. sempre assim. É, sempre assim. É sempre assim. Tipo, algumas pessoas falam que. Eu já ouvi muito essa frase, cada um fala que uma pessoa disse, mas eu não sei quem disse. Que o inteligente aprende errando. E o sábio aprende com os erros dos outros. Eu não consigo ser sábio, cara. Muitas vezes eu preciso aprender errando. É muito Beleza. difícil, né? É, Muito porque, difícil. cara, algumas coisas que eu errei, alguém já tinha me avisado. Não faz isso. E você não escutou. Mas aí eu falava, não, mas ele fez. O Ele negócio não dele é conseguiu. diferente, Ele não A gente conseguiu. tem um pouco disso mesmo. Sabe? É. Ele, Não, é verdade. ele tem a percepção A minha dele. mãe fala que se você não aprende no amor, você aprende na Ele dor, na né? dor. É. E na dor ensina. Sim, Não mas adianta, tem- bicho. com A dor certeza. ensina. E tem muito em relação a isso, quando a gente pensa assim, né? Pô, o Felipe hoje que tá com 80 e poucos funcionários, ou 120 que nem você já teve, não é o mesmo cara se você quiser ter 500, cara. Não dá Não pra dá ser. pra ser. Não dá, não dá, né? funciona. Não funciona. Não funciona, porque gerir 500, cara, não tem nada a ver Cara, com gerir 100. sabe uma coisa que eu falo numas palestras que eu faço? Ter 100 pessoas na empresa, você tem uma fração da sociedade. Porque percentual é a cada 100 pessoas. Claro que existe a possibilidade de não ter aquele percentual dentro ali daquele seu núcleo. Mas, por exemplo, digamos que, tá? Se existisse uma estatística de quantidade de pedófilos no mundo, que seja 0,012%, um exemplo, tô dando exemplo. Você tem lá 100 pessoas, você tem 0,012% de ter um pedófilo lá. Então você começa a ter um Uma grupo, amostra você de começa a ter tudo uma que é amostra da gente. sociedade lá dentro. É. Então você começa a ter funcionários interagindo sexualmente, casados, e que a esposa gera um problema gigante lá para a empresa. Você começa a ter funcionário que engravidou sei lá quem. Você começa a ter De tudo. um problema social dentro da empresa que, cara, é problema da empresa. É problema da empresa. Nunca tinha pensado. Não, faz sentido, né? um amigo meu, Puta, agora eu vou ficar Dois- com isso daí, velho. ele Caramba. trabalhava com construção civil, 2 funcionários. E construção civil é um pessoal um pouco mais bruto, assim. Né? É. Aí a filha do funcionário foi lá levar a chave do carro pra ele. Tinha 18 anos. E a peãozada, caraca, sogrão. O cara não levou na brincadeira, pegou uma chave de fenda e enfiou na barriga do cara. Meu Acidente Deus de do céu. trabalho. Caramba. Acidente de trabalho. Não é uma tentativa de homicídio? Foi um processo criminal, mas também acidente de trabalho. Dentro da empresa. Porque aconteceu dentro da empresa. Tá entendendo que E o você... BO é seu. O BO é seu. Então, quando você cresce demais, é muito complexo. E por isso que eu tomei a decisão de não ser muito grande. Tomei a decisão, cara, de não ser muito grande. Porque como meu processo não é escalável, para eu ser o que eu queria ser um dia, talvez eu teria que ter 500 pessoas. E aí, cara, eu não vou vender minha alma. Eu quero ter... Porque, cara, aquela ambição... Eu já tô muito além do que um dia eu quis, cara. Uhum. Sabe? Que Então, legal. a gente tem que também entender que, pô, eu quero manter esse negócio rodando e tudo mais, então eu vou fazer o tamanho ideal para ele rodar sem a minha presença, mas ser lucrativo, mas sendo lucrativo, para eu conseguir me ausentar e aí pensar num segundo, terceiro, quarto negócio.
Entendeu? Porque não adianta você pegar aquele negócio e escalar demais e perder a essência dele. Porque alguns negócios, eles são lucrativos Até um certo aqui. ponto. E dali em diante, Sim. é só dor de cabeça. Quantos negócios... Cara, eu com 125 funcionários faturando o que eu tava ganhando menos dinheiro do que eu tô ganhando hoje. Olha, cara, que louco. Faturando menos. É. Por isso que faturamento é ego. Sim, sim. É É, ego um puro. pouco hipocrisia, né? O pessoal Hipocrisia. acha que tem que olhar pro resultado final. resultado, né, cara, é EBITDA. a última linha É. lá. É Meu líquido. ego é meio EBITDA, cara. É isso aí. Exatamente. E é o que importa. Porque às vezes você tá faturando menos, só que no final tá sobrando mais. Então, Exato. e tem muito esse papo na internet, né? Ai, negócios escaláveis. Ah, porque seu negócio não é escalável, então ele não é bom. Não. Cara, quem disse isso? Faturei 7 dígitos. Ah, tá bom, faturou 7, beleza. Quanto? 1,5 milhão. Quanto você gastou? 1.400. É. Cara, você teve 100 de lucro? Não, E você tá- E trabalhou 20 horas por dia. 20 horas por dia. E você tá exatamente. achando o quê? Ou às vezes no final o cara tem até prejuízo, né, As pessoas, velho? Quando olha no exato, final as das pessoas contas... tinham que parar de colocar faturamento, bicho. Sim. Mano, sabe o que as pessoas precisavam parar de fazer? As pessoas precisavam parar de usar essa narrativa hipócrita e romantizada que empreendedorismo é maravilhoso. No meu segmento de comunicação, o que tem de gente mentirosa no Instagram, com todo respeito, que não sabe escrever português nos textos. Eu não tô aqui para criticar ninguém, Sim, eu não sim, vou dar sim. nome a ninguém. Só que fala assim, fiquei milionário fazendo isso, dando palestra. Milionário, tio? Tá querendo enganar quem? Mas Exato. engana. Engana. Claro que engana. E aí Porque tem- a necessidade da galera de ter um guru ali é tão grande, né? De ter um método milagroso, de achar que existe algo que se você fizer, Para você que vai você- ficar melhor. Cara, isso aí não existe. O brasileiro, na verdade, o ser humano eu acho que é assim, mas o brasileiro eu acredito ser É um mais, pouquinho na minha mais. ignorância, Cara, mas né? que ele gosta de acreditar em milagres. Ah, total. É só Então- a gente ver as coisas que tem aí. É né? só a gente ver, é só a gente ver política, é só a gente ver tudo. As bets É, da vida, às vezes Exato. um monte de Cara, coisa assim eu vi que uma matéria ontem que quando o vai ficar açaí, milionário- o supermercado, açaí atacadão açaí, tá dizendo que os resultados eles estão pressionados por conta as apostas esportivas. Por quê? Porque quem tá gastando dinheiro que não tem é o pobre, cara. Que tá fazendo aquela fezinha. E que tá deixando muitas vezes de colocar uma comida de melhor qualidade na mesa Sim. por conta daquela fezinha. É, que Então, loucura, né? você começa a analisar isso, você fala, cara, esse cara, ele vai atrás do cara que fala, Dinheiro meu, fiquei rico fazendo isso, não, isso, a isso, questão e bora. não é nem isso, é o porquê esse cara tá fazendo isso. Porque, pô, você entrar lá, se apostar no seu time, cara, tudo bem, beleza. Exato. Né? Agora, você achar que fazendo isso você vai ficar milionário, esse que é o ponto. Exato. Ah, porque o fulano falou que ele tem um método, que ele descobriu o bug do sistema. É igual investimento. Cara. Investimento. Tem gente lá que tá ganhando, que tem 20 pau investido. 20 pau na poupança. 20 mil reais, tá? Não é 20. 20 mil reais. E aí, esses 20 mil reais na poupança, ele começa a mexer com ações. E aí ele perde 3 horas por dia acompanhando notícias. E aí ele compra um curso de R$ 1.500 com 20 mil reais. Bicho, se você dobrar patrimônio, você tem 40. Para de focar nessa porra e Que não vai é ganhar dinheiro. Exatamente. Tá entendendo? Tem gente que entra numa ilusão que é loucura, É cara. porque a pessoa quer ir pelo caminho mais fácil. É. Mas eu vou te falar uma coisa, viu, o Felipe? Eu acredito muito, cara, que a gente vive num país muito pobre, com um senso crítico muito baixo da população, né? O maior problema do Brasil, primeiro, é a fome e depois é a educação, né? As Total. pessoas não conseguem se preocupar em estudar, estão com fome. Tem criança que vai para a escola para Com comer fome, merenda. exato. É, Meu, é. eu estudei escola pública, tinha criança que comia só na escola. Só na escola. É. É duro. E aí, eu penso assim, ó. Eu torço muito, cara. Mas torço muito porque essa galera dos charlatões, eles paguem o preço. E eles têm que pagar. Tem que pagar. Porque é o seguinte, é uma galera que está explorando quem não tem. E essas pessoas que estão explorando, eles sabem que eles não geram resultado. Eles estão só pela oportunidade financeira de um momento de falta de consciência. Exato. Essa galera tem que pagar, porque não é possível, meu irmão, que esse tipo de E é exploração... descarado, né? É E descarado, cara. É igual, Nossa, danoso, é igual sim. vender terreno na Igreja Universal. Vender terreno no céu. Exato. É. Mas é é, cara, descarado. tem E é o descarado. Dá nojo, cara. que a gente planta, a gente colhe, né, o cara? Acho que essa galera aí, assim, né? o que gera em mim, cara, é nojo. É. Quando eu vejo umas pessoas, eu fico, nossa, cara, como que pode, cara? Porque a galera Sim. embarca nisso aí. A galera E embarca. ostenta o que não tem pra vender o que ela nem ela mesma tem. Exato. É aquela história. You need to fake it until you make it. E eles levam isso ao Não, extremo, só que no nível extremo, hard, extremo. velho. Não, Tipo assim, eu, né? eu tenho um vídeo, cara, que eu O que peguei- era pra ser uma coisa boa, né? O conceito é legal,
inclusive, legal. se você for para Mas pensar, não, né? mas não Pô, eu nesse vou nível. agir como? Pra eu me tornar durante o processo, mas não é isso, né? Não. O cara ele finge, sem ter a base muito. Começa a acreditar na cara. própria mentira. Não, Exatamente. Só pra você ter ideia, quando eu vendi o curso do Sai da Operação, sabe qual foi o meu melhor criativo de venda? Eu dirigindo uma Ferrari. Sabe como eu fiz? Eu aluguei uma Ferrari. Eu vi esse vídeo aí. Aluguei uma Ferrari. Fez um do charlatão, né? Muito Coloquei bom esse vídeo, inclusive. um Rolex. E aí, o cara tá filmando, eu venho com a Ferrari assim, não sabia nem dirigir a Ferrari, cara. Não sabia nem dirigir. Bicho, mano, aquilo dá uma pancada. Eu encostei no acelerador, ele já vai. Nossa, quase bati o carro. Bom, beleza. Cheguei com a Ferrari assim. Aí eu falei, quer saber como eu comprei essa Ferrari aqui? Aí eu falei, não comprei, é alugada. Não, eu falei, sabe quanto custou essa Ferrari aqui? Eu falei, não sei, não comprei, é alugada. E esse relógio aqui, ó, é emprestado. Porém, se eu estivesse falando pra você que ele seria meu, você me daria mais atenção. Cara, esse criativo bombou. É. Só que aí eu desmereci, eu quebrei um pouco do... Não, eu achei animal esse vídeo seu. E aí, cara, falei, cara, agora se você quiser aprender De verdade. de verdade como melhorar os negócios da sua empresa, falar a vida real do que acontece nos bastidores e tudo mais, pra não ganhar dinheiro, mas pra você, melhorando isso, conseguir resultado, vem. E, cara, foi o criativo que mais bombou. Por que mais bombou? Cara, porque é o que a galera quer na internet, cara. Sim. A galera quer isso aí, mano. E o pessoal sabe que isso é o que a galera quer, então eles fazem de propósito. Faz de propósito. Que Doido. louco, né, mano? Louco, É a né? vida, é a vida. Mas é Pô, isso. que papo legal. Muito cara. bom, A né? gente, hoje aqui, a gente conseguiu fazer pela primeira vez, eu e você, uma conversa de boteco boa. Verdade. Duas. Duas, porque a gente tá num... Você achou legal esse método? Porque Top. o maior desafio, inclusive nosso, enquanto entrevistador, eu e o Yuri, foi a gente chegar num nível de entendimento que a gente gere uma roda de conversa aqui, tá ligado? Uma interação, cara. Porque nichos diferentes, né? Mas Gente, ficou Mas foi tem isso coisa aí. em comum, né? Quando a Tem, gente para porra. pra analisar, olha quanta Tem, coisa, né? E outra, A gente tem e coisa aqui, coisa assim, coisa É. tipo, né? E em todos os sentidos. E é possível, por exemplo, aqui mesmo, pô, acabei de pegar uma aula com o Ivan de, pô, como interagir, de como tirar os pensamentos. Pô, além de tudo, essa diferença de universos ajuda na interação com o convidado, cara. Que você me deu uma aula, a mesma coisa, sobre o nível de... Nem todo negócio tem que ser enorme, tem que ser escalável. Tem que ser escalável. Exato. Exatamente. Mas existem métodos pra você, pelo menos, sair da operação do grosso ali, Do né? grosso. Claro, você forma um cara bom embaixo de você que consegue conectar tudo Exatamente. É mais ou menos aquele cara que você falou que eu preciso pra me cortar, pra ser o bad cop. Sim. Basicamente, ele tá lá pra fazer o trabalho sujo, digamos assim, vai, sim. quer ser o quê? O chatão, amigão. Não vai encher o saco do cara, sai daqui. Então, numa consultoria, por exemplo, é o cara que vai lá escutar os desabafos. Mas sabe Quebrar o as meu problema? pedrinhas. O meu problema é o seguinte, o meu bad cop que tá pronto, cara. O bad cop faz tantas outras coisas que tá sentado ali. ali, ó. Em vez de- O problema é o seguinte, eu preciso Tá exonerar o bad. sobrecarregada, tá sobrecarregada. Não, mas e aí você acabou de falar de algo que nós estamos conversando, que é assim, ó. Cara, precisa colocar uma pessoa com o mesmo perfil do dela para atender. Tudo que ela faz, a gente já tem essa pessoa, tem que tirar de uma empresa para que ela sobra espaço, Divide um pouco as tarefas, né? divida as tarefas e assuma esse trabalho que está muito mais ligado à autoridade e não ao operacional. Exato. Cara, por exemplo, ó, lá na minha empresa, as pessoas falam assim, Felipe, se você ensina a sair da operação, você já saiu da operação? Saí. Mas quer dizer que eu não me envolvo na operação? Não. Perfeito. Ah, entendeu? Que legal, meu. Eu saí da operação. Eu não sou eu que instalo a fachada de vidro no prédio. Inclusive, tenho medo de altura. Contraintuitivo, é louco, né? Mas eu tenho medo de altura. Às vezes eu vou numa visita, o cliente acha que, só porque eu sou o dono da empresa, eu sobe aqui. Eu falo, bichão, Eu fico aqui, você vai eu tenho medo de altura. Né? Meu sócio sobe pra essa uma aranha, mas eu tenho medo de altura. Enfim, como que eu faço? Por exemplo, eu já saí da operação. Os meus vendedores, eles estão lá atendendo tudo que chega. Só que no CRM, os leads acima de tal valor que ficam quentes, eu Aí você envolvo. atende. Reunião, vamos junto. Só qual é a diferença? Eu recebo lá 120 leads que precisa dar atenção. Eu faço 4, 5 reuniões no mês. Mas é aquelas reuniões assim, ó. Certeira, né? Tipo o negócio do metrô. A aí, lebre por tá na exemplo. frente, eu vou com a rifle. Eu tô com o rifle. Bum. Então, o que dá pra... Como você consegue fazer isso? Tirar a quantidade de coisa da bad cop
não sei seu nome, eu vou te chamar de Bad Cop. Bad Cop. Da Bad Cop. A Giovana, Da Giovana. Tirar essa quantidade de coisa da Giovana, mas não tirar o ouro do atendimento da Giovana. Então, mais ou menos assim, coloca alguém para dar o atendimento, dar essa Grosso, vazão, né? mas quando surgir as melhores oportunidades já filtradas, Giovana se envolve. Perfeito. Resumindo, a Giovana vai continuar fazendo isso no nível de excelência com hoje 1 dia por mês. Se for fracionar o tempo que ela se envolve... E pegando só o filé do pegando só o filé, né? Vai ter que ter alguém lá Garimpando e falando, opa, isso aqui é bom, dá uma olhada. Ela fala, isso sim, isso não, isso sim. Perfeito. E aí o tempo, cara, desenrola. Porque na verdade é isso, você precisa... Quanto mais você vai crescendo, você vai ter que pegar as pessoas que são as cabeças pensantes do negócio e você vai ter que isolar elas da operação. Sim, e nada fazer como... ela ser uma tomadora de decisão. Sim, e nada como você ter pessoas boas Tomadora na de equipe, decisão. assim, né? Você tem que ter pessoas na sua equipe, inclusive, que sejam melhores que você em determinados assuntos, A né, cara? pessoa, você coloca alguém para quebrar a pedrinha e ela toma a decisão. É ouro ou não é? É ouro ou não é? É Exatamente. ouro ou não é? E aí, cara, a cabeça mais descansada, não perde tanta oportunidade. Digo mais, ganha mais dinheiro. Ganha mais. Aquela pessoa que você vai colocar abaixo vai se pagar em 10 vezes. Vixe, total. Você tá vendo, Giovana? Tem que contratar a Lorena. Já falei pra você, tira a Lorena da empresa dela. Hashtag Ela fala, vem não, Lorena. ainda não tá momento, a gente vai descartar. Contrata A partir Lorena. de hoje, Hashtag vem Lorena. Comprovou Vem Lorena. por A mais B que tá na hora. Então. Esse podcast foi o melhor que eu já gravei, que ela ainda tava. Ela nunca veio, hoje ela veio. Aí, ó, viu, Lorena? Tá vendo? A Lorena é a Obrigado. Giovana. Agora Obrigado, vem querido. Lorena. Agora vem Lorena. Cara, cara, a gente só Bom precisa demais, encerrar. A gente só Não, precisa, já a gente hora, tem um top. outro. É, A gente tem um mas outro, tá né? muito legal aqui. Se deixar Pô, também, a gente vai Felipe, embora, né? cara, Cara, Prazerzaço, Vou te falar cara. uma coisa, cara, que Obrigado. surpresa. Obrigado. Você é um baita professor, você tem um potencial de... Agora eu entendo porque que o Além do CNPJ é um sucesso, porque você tem uma linguagem coloquial, verdadeira, espontânea. E, cara, se você tem alguma dúvida sobre esse medo de julgamento, você tá pronto, mano. Você é o Caraca, tipo bicho. do cara comum que se comunica. Só vai. assim, sabe assim, por isso que só vai. As pessoas se conectam com você. E um dia, eu acredito muito que o seu negócio vai ser uma universidade, porque você é um dos grandes professores de empreendedorismo, porque você fala a linguagem... didático, né? Não, você fala a linguagem do povo, mano. Caraca, bicho. mano. Obrigado mesmo. Pô, É verdade, cara. É muito top lisonjeado mesmo, a sua narrativa, a sua argumentação, a sua narratória, a sua... Você é simples, mano. Isso é legal. Obrigado, cara. Obrigado mesmo, Sim, cara. e tem autoridade, né? Tem histórico É, pra poder falar, pra poder exercer o que você tá falando. Cara, você tem, né? coisa que eu já vivi. Exatamente. Coisa que eu já caguei. E nada como, É, e nada como ter essa autoridade pra você, bom, o cara. histórico, né? Positivo, inclusive. E o negativo E o também. negativo. Mas, Pra pô, poder colocar as coisas nos lugares certos, né? Falar, não, eu já fiz, agora eu vou passar pra vocês. Obrigado, cara. Mas, cara, prazerzaço muito, mesmo estar aqui. muito cara. obrigado Sem por ter brincadeira. vindo. Foi muito legal mesmo Tamo junto. o bate-papo. E E esse cara aqui daqui um dia não precisa mais de mim. Tá Vai voar, né? Terminamos? que isso, cara. Se você vier até aqui, cara, foi um dos podcasts. A gente tá no nosso laboratório. Cada um você que tá a gente faz participando. é melhor que o outro, né? É, a gente tá participando. A gente é suspeito pra falar, mas a gente conta muito com a sua participação para você compartilhar esse conteúdo no boca a boca, que a gente não tem pressa de crescer, mas a gente quer que você que veio até aqui, que você seja genuíno e que compartilhe de fato. Significa muito pra gente. A gente quer fazer crescer no orgânico. Então, curtiu? Indica, curte, compartilha, porque vai significar bastante, né, Yuri, Sim, pra gente. eu avisei no começo que o bicho ia pegar aqui. Não, Não foi muito avisei? legal, foi muito legal. Eu já saí sabia daqui o muito... peso do convidado que a gente tava trazendo, cara. Então, assim, não tinha como dar errado. Muito bom, cara. Então, gente, se inscreve aí, deixa o joinha, compartilha, tal, porque realmente a gente acredita que o que a gente está fazendo aqui faz sentido e pode ajudar você em alguma das áreas que a gente discutiu aqui. Total. Beleza? Até a próxima, Obrigado, hein? Felipe. E não esquece, Obrigado, suplementa aí, meu irmão. Suplementa aí. Isso aqui é um suplemento de verdade pro seu intelectual.